Você já se perguntou: o que eu faria se visse alguém em perigo? Será que eu seria capaz de arriscar minha própria vida para proteger aqueles que amo? Hoje vou contar a história de Valentina, uma mulher trabalhadora que, com sua coragem e determinação, mudou para sempre o destino de uma família. É uma história que mostrará que os verdadeiros heróis nem sempre usam capas. Às vezes, eles simplesmente usam um avental de trabalho. Prepare-se para descobrir uma história de coragem, lealdade e amor incondicional que tocará seu coração. Se esta história o emociona tanto quanto a mim, não se esqueça de se inscrever no canal Pétalas e Promessas para fazer parte da nossa bela família. Curta este vídeo e nos diga nos comentários de que país você está nos assistindo. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando histórias que tocam a alma. E agora, vamos à história. Nos arredores de Madrid, em uma imponente mansão cercada por jardins perfeitamente cuidados, vivia Miguel Herrera, um empresário de 44 anos que havia construído seu império do nada. Sua história era conhecida em toda a Espanha. Filho de uma modesta família da Andaluzia, ele chegou à capital aos 18 anos com grandes sonhos e uma determinação inabalável. Após uma década de trabalho árduo, sacrifícios e boas decisões, ele se tornou um dos homens mais ricos do país, proprietário de uma rede de hotéis de luxo em toda a Europa. Mas a riqueza e o sucesso tinham um preço. Miguel aprendeu a viver com o medo constante de que sua fortuna os tornasse um alvo para pessoas sem escrúpulos. Por isso, ele cercou sua casa com um complexo sistema de segurança, câmeras por toda parte, alarmes silenciosos e guardas patrulhando a propriedade dia e noite. No entanto, seu maior tesouro não era sua fortuna, mas seu filho de 10 anos, Lucas, um menino alegre e curioso que iluminava cada canto daquela grande casa. Lucas era tudo o que Miguel havia sonhado: inteligente, gentil e sempre pronto para ajudar os outros. Embora tenha crescido no luxo, o menino herdou os valores que seu pai aprendeu em sua juventude. Ele era frequentemente visto na cozinha, ajudando a preparar o lanche, ou no jardim, brincando com os cães, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil para todos os funcionários da casa. Entre esses funcionários estava uma mulher especial, Valentina Morales, uma empregada doméstica de 29 anos que trabalhava na mansão há 5 anos. Valentina chegou à casa dos Herrera em um momento difícil de sua vida. Órfã desde muito jovem, ela teve que lutar sozinha para sobreviver. Miguel a contratou, não apenas por suas excelentes referências, mas também porque viu nela algo especial. Uma honestidade e lealdade que tanto lhe faltavam no mundo dos negócios. Ao longo dos anos, Valentina tornou-se muito mais do que uma simples funcionária para a família. Ela era a pessoa a quem Miguel confiava inteiramente o cuidado de sua casa e, mais importante, o bem-estar de Lucas, quando ele precisava viajar a negócios. A mulher se afeiçoou sinceramente ao menino, que a via quase como uma segunda mãe. Todas as manhãs, Lucas corria para contar-lhe seus sonhos, e ela sempre encontrava um momento em seu dia de trabalho para ajudá-lo com os deveres de casa, ou simplesmente ouvir suas histórias de criança. Mas o que Miguel e Lucas não sabiam era que Valentina guardava um segredo. 3 vezes por semana, após o trabalho, ela ia a uma pequena academia no bairro onde cresceu. Lá, por mais de 8 anos, ela praticava artes marciais com uma disciplina incrível. Ela começou para aliviar o estresse e manter a forma, mas, com o tempo, alcançou um verdadeiro domínio da autodefesa. Seu professor, um homem idoso que dedicou sua vida às artes marciais, sempre lhe dizia que a verdadeira força não está nos músculos, mas no coração e na determinação de proteger aqueles que amamos. A rotina na mansão dos Herrera
era previsível e calma. Cada dia começava cedo. Miguel lia os jornais financeiros em seu escritório, enquanto Valentina preparava o café da manhã. Lucas descia as escadas correndo, sempre com pressa, para começar um novo dia cheio de aventuras. Os fins de semana eram especiais. Miguel dedicava todo o seu tempo livre ao filho. Levava-o ao parque, ao cinema, ou simplesmente ficava em casa, brincando no jardim, enquanto Valentina garantia que nada lhes faltasse. Mas esse mundo de tranquilidade estava prestes a desmoronar da maneira mais inesperada. Era uma terça-feira de outubro. O céu estava coberto de nuvens cinzentas, anunciando chuva. Miguel estava em seu escritório, concentrado em uma importante videoconferência com parceiros de Londres. Lucas, que havia voltado da escola, começou a fazer seus deveres de matemática na biblioteca da família após o lanche. Valentina estava terminando de arrumar a cozinha quando algo a alertou. A poucos metros da mansão, escondido entre as árvores, um homem todo vestido de preto observava a casa com binóculos potentes. Ele havia estudado a rotina da família por semanas, memorizado os horários dos guardas e identificado os pontos cegos das câmeras de vigilância. Seu nome era Carlos Mendoza, um criminoso de 35 anos, com um longo histórico de roubos e extorsões. Há meses, ele planejava o sequestro perfeito, tomar o menino como refém e exigir um resgate de vários milhões. Carlos escolheu aquele momento porque sabia que Miguel estaria ocupado em seu escritório e que a maioria dos guardas estaria trocando de turno. Ele pensou em cada detalhe e se considerava um profissional que não deixava nada ao acaso. Com movimentos calculados e discretos, Carlos conseguiu passar pelas primeiras linhas de segurança. Sua experiência em assaltos anteriores o ensinara a se mover como uma sombra, evitando detectores de movimento e permanecendo fora do alcance das câmeras. Seu plano era simples, mas eficaz. Entrar por uma janela do lado leste da casa, ir até a biblioteca onde sabia que o menino estaria, pegar Lucas e sair pelo mesmo caminho antes que alguém percebesse algo. No entanto, o sequestrador havia subestimado seriamente algo muito importante: o instinto protetor de uma mulher que considerava aquela família como sua. Valentina estava guardando os últimos pratos no armário quando um som quase inaudível chegou aos seus ouvidos. Era um barulho estranho, diferente dos sons habituais da casa. Seus anos de prática de artes marciais haviam aguçado seus sentidos ao extremo. Seu professor sempre lhe dissera que um verdadeiro guerreiro deve estar sempre alerta e ser capaz de detectar o perigo antes que ele se manifeste. Ela ficou imóvel, prendendo a respiração para ouvir melhor. Lá estava de novo, um rangido quase imperceptível do piso, vindo da direção da biblioteca. Miguel estava em seu escritório, do outro lado da casa, e Lucas deveria estar fazendo seus deveres. Mas aquele barulho não era de um menino leve, mas de alguém muito mais pesado, tentando se mover furtivamente. O coração de Valentina começou a bater mais forte, mas sua mente permaneceu fria e calculista. Todas as suas horas de treinamento a prepararam para um momento como aquele, embora ela nunca tivesse imaginado que isso realmente aconteceria. Silenciosamente, ela se dirigiu para a biblioteca, andando junto às paredes, para que o piso não a atraísse. Ao dar uma olhada cuidadosa pela fresta da porta, ela viu algo que gelou seu sangue. Um homem com roupas pretas, capuz e luvas se aproximava lentamente de Lucas, que estava sentado em sua mesa, totalmente inconsciente do perigo. O menino estava tão concentrado em sua matemática que não havia notado o intruso. Nesse momento crucial, Valentina teve que tomar a decisão mais importante de sua vida. Ela poderia ter gritado para alertar Miguel e os guardas, mas isso daria ao sequestrador tempo para pegar Lucas. Ela poderia ter fugido para se salvar, mas nunca se perdoaria por abandonar o menino nas mãos de um criminoso.
Não. Seu coração lhe dizia para seguir outro caminho mais perigoso, mas também mais digno, enfrentar o agressor. Carlos estava a menos de 3 metros de Lucas, quando uma voz firme, mas calma, o deteve. Fique aí, nem mais um passo. O sequestrador se virou bruscamente e viu Valentina, que havia entrado silenciosamente na biblioteca e agora estava entre ele e o menino. Por um momento, Carlos ficou desconcertado. Ele não havia previsto resistência por parte da equipe da casa. Em sua experiência, as empregadas geralmente fugiam, aterrorizadas. "Saia da frente, senhora", resmungou Carlos com uma voz ameaçadora, mostrando uma faca que escondia em sua jaqueta. "Não quero machucá-la, só vim pelo menino." Lucas, que até então estava imóvel de surpresa, começou a entender a gravidade da situação. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas Valentina lhe lançou um olhar tranquilizador, como se dissesse que tudo ficaria bem, e que ela o protegeria, não importasse o que acontecesse. "O único que vai sair daqui é você", respondeu Valentina com uma calma que a surpreendeu. "E você vai fazer isso agora, por bem ou por mal." Carlos deu uma risada desdenhosa. "Sério? Uma empregada doméstica vai me parar? Senhora, saia da frente antes que eu a machuque." O que se seguiu foi tão rápido que Lucas mal conseguiu entender o que estava acontecendo. Carlos se lançou sobre Valentina com a faca, mas ela já não estava onde ele esperava encontrá-la. Com um movimento fluido e elegante, ela se esquivou do ataque e se posicionou ao lado do agressor. Todos os seus anos de treinamento foram acionados instintivamente. Valentina executou uma técnica de desarmamento perfeita que ela havia repetido milhares de vezes na academia. Com uma mão, ela bloqueou o braço armado do sequestrador e, com a outra, deu um golpe preciso em seu plexo solar que o deixou sem fôlego. Antes que Carlos pudesse reagir, ela aplicou uma chave que o fez cair de joelhos e a faca voou para o lado. Mas Carlos não se deu por vencido tão facilmente. Apesar da dor, ele conseguiu se levantar e tentou agarrar Valentina pela cintura para derrubá-la. No entanto, ela estava preparada, usou o impulso do atacante contra ele, agarrou seu braço e executou uma projeção de judô. Ele voou por cima do ombro dela e caiu pesadamente no chão. Carlos tentou se levantar mais uma vez, mas Valentina não lhe deu a chance. Com movimentos precisos e controlados, ela aplicou uma série de golpes em pontos de pressão que havia estudado. Esses golpes não tinham a intenção de causar ferimentos permanentes, mas de neutralizar a ameaça da maneira mais eficaz possível. Em menos de 2 minutos, o sequestrador estava inconsciente no chão de mármore da biblioteca. Só então Valentina deixou suas mãos tremerem um pouco. Ela se virou para Lucas, que a olhava com uma mistura de espanto, admiração e alívio. O menino se levantou da cadeira e correu em sua direção, abraçando-a com toda a força enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. "Obrigado, Valentina", sussurrou Lucas em seu ombro. "Eu estava com muito medo." "Acabou agora, meu menino", sussurrou ela, acariciando suavemente seus cabelos. "Está tudo acabado. Você está seguro." Foi nesse momento que Miguel, alertado pelo barulho da luta, invadiu a biblioteca, seguido por 2 guardas. A cena que ele encontrou o deixou sem palavras. Valentina confortava seu filho, e um homem de preto estava inconsciente no chão. "O que aconteceu aqui?" perguntou Miguel, embora sua mente já estivesse começando a juntar as peças. Valentina explicou rapidamente o que havia acontecido, enquanto um dos guardas imobilizava o sequestrador. Miguel ouvia em silêncio, mas seus olhos refletiam uma tempestade de emoções: gratidão, admiração, espanto e uma profunda consciência de quão perto ele esteve de perder o que mais amava na vida. "Você salvou meu filho", disse Miguel com a voz trêmula. "Você arriscou sua vida para proteger o Lucas.
Eu não poderia fazer outra coisa, Sr. Herrera, respondeu Valentina simplesmente. Lucas é como se fosse meu próprio filho. Eu daria minha vida por ele. As palavras de Valentina tocaram o coração de Miguel como nada o fazia há anos. Ele entendeu que aquela mulher, que ele considerava uma funcionária excepcional, amava seu filho com um amor tão puro e altruísta quanto o seu. A polícia chegou alguns minutos depois. Carlos foi preso e levado à justiça por tentativa de sequestro, invasão de domicílio e agressão. Durante o interrogatório, ele confessou ter planejado o sequestro por meses e ter escolhido a família Herrera por causa de sua riqueza e do que ele acreditava ser um sistema de segurança vulnerável. Ele nunca imaginou encontrar a resistência de uma empregada doméstica especialista em artes marciais. Os dias que se seguiram ao incidente foram um período de profunda reflexão para Miguel. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Valentina se interpondo entre o perigo e seu filho, pronta para dar a vida para protegê-lo. Ele entendeu que havia testemunhado algo extraordinário, o amor incondicional de uma mulher que, sem outra obrigação além de seu trabalho, demonstrou uma lealdade e coragem que superavam qualquer contrato de trabalho. Uma semana após o incidente, Miguel chamou Valentina a seu escritório. A mulher entrou com certa apreensão, temendo ter cometido algum erro. Valentina, por favor, sente-se, disse Miguel, com um sorriso caloroso. Quero falar com você sobre algo muito importante. Eu fiz algo de errado, Sr. Herrera? Ela perguntou preocupada. Pelo contrário, respondeu Miguel, levantando-se de sua mesa para se sentar em frente a ela. Você fez algo incrível, algo pelo qual nunca poderei agradecer o suficiente. Você salvou a vida do meu filho e, consequentemente, salvou a minha também. Miguel fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Eu pensei muito nos últimos dias, continuou ele. Percebi que você não é uma simples funcionária nesta casa. Você faz parte da nossa família, a pessoa em quem mais confio no mundo. E acho que é hora de essa realidade se refletir também no plano formal. Valentina olhou para ele, sem entender bem aonde ele queria chegar. Quero lhe propor algo, disse Miguel, abrindo uma pasta em sua mesa. Primeiro, quero triplicar seu salário. Mas isso não é tudo. Quero que você se torne a administradora-chefe desta casa, com autoridade sobre toda a equipe e o serviço de segurança. Além disso, quero criar um fundo para seus estudos, para que você possa aprender o que quiser, se houver algo que gostaria de dominar. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas de surpresa e emoção. Mas há mais uma coisa, continuou Miguel. Quero que você saiba que esta casa será sempre sua também. Tomei as providências necessárias para que você tenha seu próprio apartamento na ala leste da mansão, com todo o conforto. E quando chegar a hora de sua aposentadoria, uma pensão vitalícia será garantida, que lhe permitirá viver com dignidade e tranquilidade. Senhor Herrera, eu não sei o que dizer, gaguejou Valentina, emocionada. Diga que aceita, respondeu Miguel, com um sorriso. Porque Lucas e eu precisamos de você. Você não apenas trabalha aqui, Valentina. Você é a pessoa que cuida de nós, que nos protege e que faz desta casa um verdadeiro lar. Você é da família. Valentina assentiu com a cabeça e as lágrimas correram livremente por seu rosto. Eu aceito, Sr. Herrera, e prometo que sempre cuidarei do bem-estar de Lucas como se ele fosse meu próprio filho. Eu sei, disse Miguel, levantando-se para lhe dar um abraço paternal. Eu sempre soube. Lucas, que esperava impacientemente atrás da porta do escritório, entrou correndo assim que ela se abriu. Você contou tudo a ela, pai? Perguntou ele com entusiasmo. Você sabia? Perguntou Valentina, surpresa ao menino. Claro, papai me pediu minha opinião
E eu disse que era a melhor ideia do mundo, respondeu Lucas, abraçando Valentina. Agora você faz oficialmente parte da nossa família. Os meses seguintes foram repletos de felicidade e prosperidade para todos. Valentina se adaptou perfeitamente às suas novas responsabilidades, revelando-se não apenas uma protetora, mas também uma gerente inteligente e talentosa. A equipe a respeitava e admirava, e sob sua liderança, a mansão Herrera funcionava como um relógio. Miguel, por sua vez, sentia-se mais sereno do que nunca. Ele sabia que seu filho estava nas melhores mãos, protegido por alguém que o amava sinceramente. Isso permitiu que ele se concentrasse totalmente em seus negócios, que prosperaram graças à sua nova tranquilidade. Mas a mudança mais bonita talvez tenha sido a de Lucas. A criança, já muito apegada a Valentina, agora a via oficialmente como um membro de sua família. Ele começou a chamá-la de Tia Valentina, e ela se tornou sua confidente, protetora e guia na vida. Valentina também decidiu usar o fundo para seus estudos. Ela se matriculou em cursos de gestão de negócios e segurança, não apenas para cumprir melhor suas novas funções, mas também para seu desenvolvimento pessoal. Miguel tinha orgulho de vê-la crescer e florescer, e frequentemente dizia a seus amigos que Valentina era a prova viva de que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede por sua posição social, mas pela nobreza de seu coração. Um ano após o incidente, a família Herrera deu uma grande festa. Oficialmente, era o aniversário de Lucas, mas na realidade, era uma celebração do amor, da lealdade e da coragem que haviam transformado suas vidas. Durante a festa, Miguel pediu a atenção de todos os convidados. Com Lucas ao seu lado e Valentina à sua frente, ele fez um discurso que emocionou a todos os presentes. Há um ano, começou ele, eu pensava que o mais importante na vida era o sucesso profissional, a riqueza material e o reconhecimento social. Um evento que poderia ter sido trágico me ensinou que eu estava errado. O mais importante na vida é o amor, a lealdade e a coragem daqueles que nos cercam. Miguel olhou para Valentina com os olhos cheios de gratidão. Valentina nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas nas pessoas que nos amam o suficiente para arriscar tudo por nós. Ela nos ensinou que a família não se define pelo sangue, mas pelo amor incondicional e pela dedicação mútua. A sala explodiu em aplausos, enquanto uma Valentina emocionada abraçava Lucas, que a olhava com adoração. É por isso, continuou Miguel, que quero que todos saibam que Valentina não é nossa funcionária. Ela é nossa irmã, nossa filha, nossa protetora. Ela é uma parte integrante desta família e sempre será. Naquela noite, quando todos os convidados foram embora e a calma habitual voltou à casa, os três se sentaram na biblioteca, no mesmo lugar onde o incidente que mudou suas vidas para sempre havia acontecido. Sabe o que é mais curioso sobre tudo isso? Disse Miguel, quebrando o silêncio. O que, pai? Perguntou Lucas, aninhado entre seu pai e Valentina no grande sofá de couro. Aquele homem pensou que poderia levar o que eu tinha de mais precioso, respondeu Miguel, sem entender que o mais precioso é o amor das pessoas que me cercam, e isso não se pode roubar. Valentina sorriu, olhando pela janela onde a lua cheia iluminava o jardim. Meu professor de artes marciais dizia que o verdadeiro guerreiro não é aquele que procura o bu e o abriga, mas aquele que está pronto para lutar para proteger o que ama, sussurrou ela. Naquela noite, eu entendi o verdadeiro significado dessas palavras. E nós entendemos o verdadeiro significado do amor, acrescentou Miguel. Lucas, meio adormecido, murmurou. Eu sempre soube que a tia Valentina era especial. Desde o primeiro dia, eu sabia que ela sempre cuidaria de nós. Os três ficaram sentados em um silêncio caloroso e reconfortante, refletindo sobre o caminho extraordinário que os levou
a se tornarem uma verdadeira família. Eles entenderam que o verdadeiro amor não conhece classes sociais, que a coragem não se mede pelo tamanho do inimigo, mas pela grandeza do coração, e que as mais belas famílias são aquelas que se formam por escolha e não por acaso. Valentina entrou naquela casa como uma funcionária em busca de trabalho, mas se tornou o coração que a manteria unida para sempre. Sua história se tornou uma lenda entre aqueles que a conheciam. Um lembrete de que os verdadeiros heróis nem sempre usam uniformes ou recebem medalhas. Às vezes, eles simplesmente usam um avental e um coração cheio de amor. Assim, naquela mansão nos arredores de Madrid, 3 almas encontraram no amor incondicional e na lealdade inabalável o maior dos tesouros, uma família de verdade, forjada não no conforto, mas na adversidade, não por acaso, mas pela escolha consciente de se amarem e se protegerem mutuamente, aconteça o que acontecer. Os anos seguintes foram repletos de felicidade. Valentina continuou a crescer, pessoal e profissionalmente, tornando-se uma respeitada mulher de negócios que ajudava Miguel a gerenciar suas empresas. Lucas cresceu, cercado pelo amor de 2 pessoas que dariam a vida por ele, e se tornou um jovem nobre, inteligente e compassivo que carregava em seu coração os valores que seu pai e sua querida tia Valentina lhe ensinaram. E todos os anos, no aniversário do dia que mudou suas vidas, eles se reuniam na biblioteca para lembrar que o verdadeiro amor, aquele que está disposto a sacrificar tudo pelo bem-estar do outro, é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar funcionários em família, estranhos em irmãos e uma casa em um verdadeiro lar, cheio de amor, risos e proteção mútua. Se esta história o emocionou tanto quanto a nós, não se esqueça de se inscrever no canal Pétalas e Promessas para fazer parte da nossa bela família, que cresce um pouco mais a cada dia. Curta este vídeo se ele tocou seu coração e nos diga nos comentários de que país você está nos assistindo e o que você acha desta incrível história de Valentina. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias que tocam a alma e nos lembram o quão maravilhoso o verdadeiro amor pode ser. Não perca as próximas histórias que recomendaremos na tela. Temos certeza de que você também vai gostar delas. Obrigado por fazer parte da nossa família, Pétalas e Promessas.